Bem-vindo ao Relicário Sombrio, onde o medo ganha voz. Quando nos mudamos para uma antiga casa de campo, encontramos vários objetos deixados no sótão. Entre eles, uma velha boneca de pano, usada, um tanto suja pelo tempo, mas inofensiva à primeira vista. Decidi colocá-la em um canto do quarto como uma peça decorativa. No entanto, semanas depois de nos instalarmos, comecei a notar sons estranhos à noite. Passos leves no assoalho de madeira, vindo do andar de cima. Achei que fosse o piso rangendo, algo comum em casas antigas. Mas conforme os dias passavam, os barulhos se tornavam mais frequentes, mais próximos. Meus familiares ignoravam, achavam que era normal, mas aquilo me deixava inquieta. Certa noite, depois de ser acordada novamente pelos mesmos ruídos, me levantei da cama. Andei pela casa em silêncio, tentando encontrar a origem dos sons, mas não havia nada. Voltei para o quarto e, ao abrir a porta, meu coração parou por um instante. A boneca não estava mais no canto onde eu a havia deixado. Estava agora de pé, aos pés da minha cama, com a cabeça inclinada levemente para o lado, como se me observasse. Fiquei paralisada por um segundo, tentando entender como aquilo era possível. Talvez alguém estivesse pregando uma peça, mas não havia como. Todos estavam dormindo. Algo parecia profundamente errado. Respirei fundo, tentando afastar a sensação de desconforto que dominava o ambiente. Peguei a boneca e a coloquei de volta no canto do quarto. Mas naquela noite, mesmo depois de me deitar, o sono não veio. Fiquei acordada, ouvindo os menores ruídos, cada estalo da madeira me deixando em alerta. Nos dias seguintes, os barulhos continuaram, e eu comecei a perceber pequenos detalhes que não conseguia explicar. A boneca mudava de lugar. Não sempre, mas o suficiente para me deixar desconfiada. Uma vez, encontrei-a caída no chão, longe do local onde eu a tinha deixado. Outra vez, estava virada para a cama, quando eu sabia que a tinha colocado de costas. Então, numa madrugada, acordei sentindo uma presença no quarto. Olhei ao redor e ali estava ela novamente. A boneca parada de pé, aos pés da minha cama, com a cabeça inclinada. O que quer que estivesse acontecendo não era fruto da minha imaginação. Não era normal. Sem fazer alarde, peguei a boneca naquela mesma noite e a levei para o porão. Joguei-a em uma caixa antiga que estava esquecida ali. Fechei a tampa e empurrei a caixa para o fundo, entre outras tralhas. Achei que aquilo colocaria um fim à situação, mas a sensação de desconforto não desapareceu por completo. Nos dias que se seguiram, os barulhos diminuíram, mas eu sabia que algo ainda estava errado. A casa nunca mais pareceu a mesma. Passei a evitar aquele porão, e sempre que ouvia qualquer ruído à noite, me lembrava da boneca. Nunca mais a tirei de lá, e nunca mais falei sobre ela. Eu nunca fui muito supersticiosa. Sempre achei que as crianças tivessem imaginação fértil e que fosse natural minha filha inventar amigos imaginários. Quando ela fez 3 anos, decidi dar de presente uma boneca linda, com grandes olhos azuis e cabelos loiros. Era do tipo de boneca que eu mesma teria adorado ter quando era criança. Mal sabia que eu estava trazendo para dentro de casa. No começo, tudo parecia normal. Minha filha adorava a boneca e passava horas conversando com ela. Eu ouvia de longe aquelas conversas e achei engraçado. Mas então, com o passar dos dias, algo mudou. Ela começou a se comportar de forma estranha. Ficava mais quieta, às vezes com um olhar distante, como se não estivesse realmente ali. Certo dia notei que havia alguns arranhões nos braços dela. Perguntei o que tinha acontecido e, para meu espanto, ela respondeu sem hesitar. "Foi a boneca, mamãe. Ela me arranhou porque eu não quis brincar." Naquele momento, senti um frio correr pela minha espinha, mas tentei me convencer de que era apenas imaginação. As crianças inventam histórias, certo? Mas os esforços apoiaram o aparecimento, e o comportamento da minha filha tornou-se cada vez mais estranho. Decidi que ficaria de olho nela à noite, só para ter certeza de que nada de anormal estava acontecendo. Uma noite, por volta das 3 da manhã, acordei com uma vontade repentina de ir ao banheiro. Ao passar perto do quarto da minha filha, senti uma necessidade estranha de dar uma olhada nela.
só para ver se estava tudo bem. Quando abri a porta, o que me deixou congelado de medo, a boneca, ela estava de pé no meio do quarto de frente para a cama. Mas o mais assustador era o seu rosto. Ele havia mudado completamente. Não era mais o rosto suave e sorridente de antes. Agora tinha uma expressão deformada, com os olhos parecendo mais fundos e sombrios. Senti meu coração disparar. Antes que eu pudesse reagir, a boneca caiu no chão com um baque. Corri até a cama, agarrei minha filha, que ainda dormia, e me tranquei com ela no meu quarto até o amanhecer. Fiquei sentada na cama, tremendo, esperando o sol nascer, sem tirar os olhos da porta. Quando a luz do dia finalmente iluminou a casa, não quis olhar para ela novamente. Simplesmente a joguei no lixo do lado de fora da casa. Nunca mais quis saber aquela boneca. Até hoje, minha filha e eu temos um pavor inexplicável de bonecas. Não consigo esquecer aquela noite. Um certo dia ganhei uma antiga boneca de porcelana da minha avó. Sempre gostei desse tipo de boneca. Mas essa boneca sempre me intrigou. Ela era muito bonita, mas algo no olhar vazio da boneca me incomodava profundamente. Depois de certo tempo, pequenas coisas estranhas começaram a acontecer com essa boneca. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro, e portas que eu sempre trancava surgiam misteriosamente entreabertas. Certa noite, fui acordada por um som estranho e fui investigar para ver o que era. Era como se algo estivesse sendo arrastado no corredor. Levantei para ver o que era e, para minha surpresa, a boneca que deveria estar no quarto de hóspedes estava sentada na poltrona do meu quarto. Tentei me convencer de que era apenas um sonho. No entanto, aquilo se repetiu. Em várias ocasiões, a boneca parecia estar em lugares onde eu não a deixava. Com o passar do tempo, comecei a sentir algo estranho no ar, como se estivesse sendo observada a todo momento. A sensação de presença tornou-se tão constante que comecei a associar esses acontecimentos à boneca. Foi então que decidi me livrar dela definitivamente. E depois disso, curiosamente, a partir desse momento, tudo voltou ao normal em casa. Sempre fui uma colecionadora de bonecas antigas, fascinada pela história que cada uma delas carrega. Certa vez encontrei uma peça rara, especial. O vendedor me contou que a boneca pertencia a uma menina que havia morrido jovem. A história me causou um certo desconforto, mas não consegui resistir e a levei para minha coleção. Não demorou muito para que os pesadelos começassem. Noites em que eu acordava suando frio, sentindo uma presença no quarto, mesmo sabendo que estava sozinha. Minhas noites tornaram-se cada vez mais inquietas. Pequenas coisas pela casa começaram a mudar de lugar. As portas rangiam do nada. Eu tentava racionalizar, atribuindo esses eventos a simples coincidências. Então, em uma noite particularmente perturbadora, acordei de um pesadelo sufocante. O quarto estava escuro e silencioso, mas senti algo diferente. Olhei para a boneca e a vi, de pé, encostada na parede. Eu sabia que não a tinha deixado assim. O pavor tomou conta de mim. Será que minha mente estava pregando peças, criando um estado de paranoia? Foi na noite seguinte que tudo mudou. Deitada na cama, ainda tentando me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação, vi a boneca se mexer. Seus braços, rígidos de porcelana, se ergueram lentamente, enquanto seu corpo minúsculo balançava de um lado para o outro. Meus músculos ficaram paralisados de medo. Não me atrevi a me mover. Apenas fechei os olhos com força e fingi que estava dormindo, esperando que aquilo, fosse lá o que fosse, parasse. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, peguei a boneca e fui até o quintal. Acendi uma fogueira e joguei a boneca nas chamas, observando enquanto ela se desintegrava. Eu sabia o que tinha visto. Não era minha imaginação. Algo naquela boneca estava errado. Até a próxima história sombria.